Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO E você está no Papo. Hoje nós temos um convidado conhecido como o Homem Bíblia. Sabe tudo de Bíblia. Decorou tudo. Pai, apresenta para a nossa audiência o convidado de hoje. O nosso convidado de hoje tem um nome bíblico também, ele é um centurião. O nome dele é Cornélio. Cornélio Augusto, pastor Cornélio Augusto, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, que e nós vamos descobrir isso hoje, desde a sua mocidade, aprendeu a decorar textos, decorou porções enormes da Bíblia. Vamos testar aqui se o Cornélio sabe tudo de cor. Ele disse que a gente pode dar um texto e ele fala o que está escrito. A gente pode começar a ler um versículo, ele fala qual é a referência. Eu quero testar isso, hein? E para mim é o mais difícil, sabe? É você falar a referência, porque eu vou contar essa história depois aí, né? Mas é difícil lembrar onde está escrito o versículo, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho, qualquer crente mais ou menos conhece. Agora, onde está escrito? Aí é o segredo, onde está escrito? E o Cornélio sabe os dois. Além de tudo isso, ele também é a voz por trás da Bíblia JFA. Quando você entra no aplicativo da Bíblia, está lá ouvindo o áudio da Bíblia na versão Corrigida e Fiel ou na versão Revista e Atualizada. A voz que você está ouvindo é a voz do pastor Cornélio. No YouTube também. E no YouTube, no claro. YouTube também, nos videozinhos de meditação, Bíblia falada, tudo isso. Pastor Cornélio, a voz dele. Então, pai, mas aí eu queria começar então, pai, você falou que só falar que o homem sai falando aqui. Que livros da Bíblia? Vai, me fala um livro da Bíblia aí, eu vou até lá e pergunto. Escolhe um livro aí, Cornélio. Tá facilitando já, tem que escolher o livro. Não escolhe? Primeiro, assim, agradecer o convite abençoado aí dessa... Como é que chama esse negócio? Podcast? Podcast. Estamos aí juntos, graças a Deus, né? Dentro disso que vocês falaram, né? De colocar primeiramente a palavra no coração e depois semear no coração das pessoas. É isso aí. Ô, Cornélio, eu tenho uma pergunta, então. Eu vou ler uma parte da Bíblia aqui. E você me fala onde tá, então. Eu gostei dessa brincadeira. Fazer a parte do juiz é fácil. Se fosse ao contrário, eu tava lascado. Vamos então ver. Faz assim, o que fizer a pergunta, o outro começa a orar para tudo dar certo. Tá bom, ó. Tem uma equipe aqui no estúdio, eles vão orando e nós vai perguntando. Levanta as mãos. Se não der certo, faltou fé, faltou oração. Então tá bom, vamos lá. Vamos ver se o povo do estúdio aqui é bom de oração. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselheiros. 24, Salmo 119, versículo 24. Uau! Acertou! Que é isso? O salmo mais longo da Bíblia. Vocês oraram, é isso. É a oração. Então, ó, e ao contrário, também dá certo? Ao contrário, também dá certo? Se eu falar Salmo 119, alguma coisa, você me diz o que é? Posso? Pode. Então, vamos lá. Salmo 119. Vai lá pro fim. Vai pro fim? Vamos pro fim. Aqui, assim? Tá bom. 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Sempre na moça. Deu certo? Deu certo. Vocês fizeram um silêncio aí, eu falei assim, será que... Deu uma travadinha aqui no call, foi por isso que fez o silêncio, mas você acertou. E além de Salmos, qual outro que a gente pode brincar? Fala aí. Efésios, por exemplo. Efésios, você começa a ler e eu leio o resto, eu falo o resto. Então, calma aí. Efésios. Aqui, achei. Vamos ver, eu começo falando e você fala o resto. Isso. Começo pelo 1 ou começo por onde eu quiser? Não, começa até pela metade do versículo, não tem problema. Então vamos lá. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Maravilha! Servindo de boa vontade.
Nota 10. Por aí vai. O que me preocupa nessas coisas é quando eu vejo o Cornélio fazer isso, eu fico pensando, ai, será que eu vou pro céu? Porque o cara sabe tudo de cor, ele vai chegar lá, vai ter a chamada oral. Pra ele entrar no céu, o São Pedro vai falar um negócio e ele vai... São Pedro vai perguntar, bom, onde está escrito na Bíblia a palavra Cornélio? Aí você vai dizer lá, Atos... Tá vendo? Eu não sei nem o capítulo, 10. mas... Atos 10. Atos 10. Esse cara é uma enciclopédia, não dá. Ai, que tristeza. E é pra Bíblia toda? É pra maior parte da Bíblia? Como é que funciona isso? Como é que... É uns 20 livros, mais ou menos, que eu tenho memorizados. Uhum. E vou falar quais que eu tenho memorizado. Uhum. Provérbios todo, Eclesiastes, Efésios, Filipenses, Tito, Filemon, Hebreus. Memorizei também o livro de Ruth, mais de 50 salmos, e entre eles o Salmo 119, né? Ô Cornélio, mas aí vai uma pergunta aqui do meu lado, assim, você decorou porque você trabalha muito com isso e você grava a Bíblia e acabou decorando? Ou você realmente fez um esforço consciente para decorar e ter uma técnica e tudo? Como é que funciona isso? Os dois. A história foi assim, eu nasci num lar evangélico. Na minha época, isso estamos falando no ano de 1960, quando eu cheguei aqui no vídeo, vocês acharam que eu tinha uns 27, 29 anos, né? Sim, parece novinho. Não, você deixou a barba crescer, estragou, meu. Se tivesse feito a barba, tava beleza. Mas entre 40 e... por aí. Não, 40 anos, tranquilo. Agora com essa barba branca aí... Mas aí até eu tô ficando... Não é? Mas aí... Eu nasci e eu costumo dizer que a minha mãe, ela já orava por mim e já ministrava a palavra desde o ventre. Se impunha as mãos assim na barriga e já ministrava, né? Então, eu nasci nesse lar, filho de Dona Gabriela Doro Pereira, e ela se converteu aos 18 anos. Aos 25 anos, ela se casou, teve 7 filhos, eu sou o 4º filho dessa família. Família cheia. Então, ela memorizava a Bíblia junto com a gente. A gente ficava nos cultos domésticos, né? O pessoal, hoje em dia, não sabe o que é isso, não, né? O pessoal fala, sabe o que é home office, agora... O home culto eu não conheço. Home worship eles não conhecem, não, né? Home service, talvez. Né? Nós juntos memorizávamos. Eu lembro com carinho de... Nós memorizamos, por exemplo, o Salmo 91, né? Todo mundo sabe o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, só que a gente falava... os irmãos e ela e a minha avó, né, nós falamos, nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansaremos, diremos do Senhor, e por aí vai. E viemos memorizando um salmo, um versículo, fazendo aquelas dinâmicas na igreja, né, desembainhar a espada, aí falava um versículo, aí todo mundo tinha que abrir, Uau. Quem abrisse e falasse, aí já era... já ganhava ponto, né? Então, a nossa vida foi muito envolvida com a palavra de Deus. E eu acabei amando isso aí, amando a palavra de Deus, e comecei, então, a memorizar agora, não só versículos, né, salmos, mas livros inteiros, desde a minha mocidade, vamos colocar aí 14, 16 anos. Uau, você me deu um flashback agora, Cornélio, porque eu já vi, então, pelo linguajar, que você vem da Igreja Batista mesmo, porque eu lembro, e eu era campeão nessa história aí de achar o texto, né? Desembainhar a espada, essa frase aí me trouxe... Você pegava a Bíblia, desembainhar a espada, todo mundo levantava a Bíblia, né? Ficava segurando a Bíblia na mão, aí a pessoa falava lá, Mateus 25, 15, aí você, pá, todo mundo tinha o primeiro que abria, tinha que ler, né? Achar e ler. Nisso eu era bom. Nessa brincadeira, o Cornélio deve ser desonesto. Ele não precisa abrir, ele não precisa abrir. A Bíblia de ponta cabeça, né? O cara abre de ponta cabeça. Ele só abre e fala, nem precisa estar lá.
Já viram o Hernandes Dias Lopes? Uhum. Ele abre a Bíblia assim, e aí começa e sai do púlpito e começa a falar tudo, né? Então é mais ou menos daquele estilo ali. Nossa, isso deve ser uma ferramenta maravilhosa, você saber a Bíblia toda. Tem uma outra coisa também, eu vou te perguntar a referência aí, porque acho que eu já contei essa história aqui no podcast, mas quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava na Igreja Batista, tinha escola dominical, tinha classe das crianças ali, e eu briguei com a professora. Não queria ir na classe dela lá. Aí eu queria ir na classe do meu amigo, que era mais velho que eu, 2 anos, que tinha outra professora que eu achava legal lá. Só que 2 anos mais velho, ele tinha 8 anos, né? Então, no domingo seguinte, eu não fui na minha sala e fui na sala do meu amigo lá, com 8 anos de idade. Só que na sala dele, o pessoal já sabia ler. E eu não sabia, né? Eu não tinha... Naquela época, com 6 anos, você não era alfabetizado. Então, ele devia ter uns 9, na verdade. Ele devia ser uns 3 anos mais velho que eu. E aí, então, a professora, ela fazia o seguinte: todos vocês vão agora falar um versículo de cor e dar a referência. E aí começou um por um falando. E aqui eu lembro do coração batendo. Falei, meu Deus do céu, eu desobedeci a Deus. Agora vou ser castigado aqui. Em público. Todo mundo vai ver que eu não sei de cor um versículo. E aí então fiquei naquele tremendo o joelho ali. E foi chegando a minha vez. Aí quando chegou a minha vez eu lembrei de um versículo. Aí ela falou, qual que é o versículo que traz? Aí eu falei, Jesus chorou, né? Esse eu sei de cor. Aí é que eu lembrei desse, Jesus chorou. Ela falou, muito bem, e onde está escrito? Aí eu comecei a chorar também. Jesus chorou e eu também. Ficou na memória, assim, onde está escrito Jesus chorou. E onde está escrito, pai? E onde? Vamos ver se o Cornélio... onde, já? Vamos ver se o Cornélio sabe aí a referência do Jesus chorou. Onde está João, capítulo 11, Isso. versículo 35. João. Eu não vou nem verificar, porque eu sei que acertou. eu ainda dar a dica de que era no livro de João. Vou dar uma dica legal. Você nunca mais... Aí você vai contar esse caso, né? Nas rodinhas, né? Nos podcasts, mas aí você vai ter a referência agora. Você nunca mais vai esquecer. Às 11h35, você coloca o seu celular para despertar. Coisa de uma semana, lá toda 11h35, 11h35 da manhã ou da noite, tá? E aí, quando ele despertar 11h35, o que é isso? Esse negócio? Aí, aquele negócio do Cornélio, Jesus chorou, né? João 11h35. Técnica. E isso é uma técnica que você usa para decorar a Bíblia? Você é uma das técnicas. Na verdade, é um monte de coisa, né, que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, imagina, eu falo, já declamei, inclusive, na igreja de vocês, eu declamei o livro de Ruth, não foi? Foi. E também declamei também a história de Davi e Golias. Isso. Então, imagina o seguinte, você num público, diante de um público, às vezes, em geral, diante até de uma câmera, tudo gravando, as pessoas conferindo, e eu falando o livro todo, mas de uma forma dramatizada. Então, assim, imagina o volume de coisas, de situações, né, que passam naquele momento, né? É uma criança que chora, uma pessoa que sai do lugar, né? Então é muito difícil. E eu consigo, né, pela graça de Deus, fazer isso sem perder o fio da meada. Mas o que é? Então, é uma técnica? As técnicas, são várias técnicas que você usa para poder fazer com que isso se torne eficaz, a gente consiga fazer a memorização dessa maneira. Por exemplo, o Salmo 119, nesse mês passado, eu falei em São Paulo, em 2 igrejas, declamei, são 176 versículos, né? Então, o difícil dele, o mais difícil é que ele é repetitivo, muito repetitivo. Uhum. Mas é um salmo muito grande. Aí, o que eu fiz? Eu declamei numa igreja, por exemplo, na Igreja Presbiteriana da Penha,
pastor Ramauri, declamei diante das câmeras, diante de mais ou menos umas 1.000 pessoas, sem errar praticamente nada, sabe? Se errei uma besteirinha ou outra. Imagina o tanto de técnica para poder fazer isso acontecer, né? E você ensina essas técnicas? Como é que você aprendeu elas e você ensina? Essas seriam as duas perguntas. Na verdade, é o seguinte, é interessante, eu nunca fiz um curso de memorização. O que eu fiz mesmo foi memorizar primeiro na marra. Por exemplo, o livro de Efésios foi um dos primeiros que eu memorizei. Então, foi na marra. A gente costuma dizer que é força bruta. Repetindo. O livro de Filipenses, repeti mais de 1.000 vezes. Nossa. Foi na marra, sem técnica nenhuma. Então, são quase 30 minutos de declamação ininterrupta e não errando nada. Força bruta. Mas o Salmo 119, eu precisei de técnica, porque é muito complicado, né? Ele é um acróstico, aí né? eu peguei algumas coisas dos memorizadores em geral, né? Dicas de memorização. Por exemplo, uma dica muito legal. Por exemplo, o livro de Provérbios são 915 versículos. Eu memorizei cada palavra, cada uma delas, e cada versículo, 915 versículos. O que eu fiz? O livro são 31 capítulos. Eu peguei cada capítulo, coloquei numa das ruas de Belo Horizonte, associando, por exemplo, o capítulo 1, vou colocar do capítulo 2. Capítulo 2 é em volta da Lagoa da Pampulha. São 22 versículos. Então, cada casa lá, são 22 casas ou locais que eu falei assim, vai ser esse versículo aqui do capítulo 2 de Provérbios. O capítulo 3, os meus vizinhos. Capítulo 4, uma rua. Capítulo 8, desculpa. Capítulo 8 é o maior capítulo de Provérbios. São 36 versículos. Eu precisava de um lugar grande. Eu peguei a Avenida Amazonas, que vai do centro da cidade de Belo Horizonte até a outra cidadezinha que chama Betim. Como é que isso te ajuda? Vamos supor, você falou que a Avenida Amazonas é o maior de Provérbios, por isso você precisava de uma avenida grande. E aí você vai olhando as casas e você vai lembrando cada versículo, o versículo aparece na imagem para você? Como é que isso te ajuda? Como que isso funciona? Por exemplo, cada versículo é como na minha mente, e na mente um memorizador, ele tem que ser vívido, ele tem que ser como se fosse um filme. Tá? Uhum. Então, por exemplo, se eu coloco o versículo numa praça, aí eu tenho que viver aquele versículo ali, fazer com que aquilo se torne como se fosse um teaser, né? Uma imagenzinha, um Reels. Um Reels, okay? Um Reels, ótimo. Cada versículo, então, ele tem que se transformar num Reels. Pá, sabe? Entendi. E aí, quando você vê a imagem, desperta esse gatilho que te lembra esse Reels. Exatamente. E eu, por exemplo, eu tenho que colocar, por exemplo, na Praça 7, que é uma praça muito importante da Avenida Amazonas, tem o versículo 7 de Provérbios, que é o Provérbios 8, que é o Provérbios 8, 7. Então, assim, eu posso... Sabe aquele negócio de Google Earth? Que você faz um sobrevoo o mapa de satélite. Isso, você vê a cidade toda de cima certinho, assim. Eu consigo, então, fazer um sobrevoo na Avenida Amazonas, na Avenida Afonso Pena, sabe? Enfim, por exemplo, um negócio bacana. Não é só avenidas e ruas, não.
eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, um dos pastores, né? E eu memorizei as dependências da Lagoinha. As dependências da Lagoinha são o capítulo 15 de Provérbios. E eu coloquei, então, o pastor Márcio, né, fazendo o meu filminho, o meu Reels, eu coloquei o pastor Márcio no púlpito para falar o versículo 1 do Provérbios 15. Você imagina, ou seja, ele lá falando. São todas as dependências da Igreja da Lagoinha. O púlpito, está lá o pastor Márcio falando, e aí ele fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, filho. Ele até imitou o pastor Márcio Valadão. Toda vez que você vê ele, então você lembra do Provérbios palavra, 8. Ele fala assim. Tranquilo, né? Ele fala doce desse jeito. E aí eu vou andando pelas dependências e tal, até o versículo 33. 11:33. 15:33. Então, é assim, na verdade, é uma brincadeira gostosa. A Bíblia fala que, lá em Provérbios, quer ver? Capítulo 3, versículo 22. Não, não é 3, é 10, 22. Ele fala assim que para o insensato, praticar a maldade é divertimento, mas para o homem inteligente, o ser sábio. O divertimento para o homem inteligente é ser sábio. Então, eu me divirto com a palavra de Deus. Você... É um lazer maravilhoso. É o melhor. Tipo um jogo que você joga com você mesmo e cada vez você fica melhor nele. Exatamente. Igual, por exemplo, isso que nós estamos fazendo. É um joguinho e tal. Você vai lá, vamos brincar aqui e tal. Onde que tá, tal. Isso aí é gostoso demais, é prazeroso, né? E, enquanto isso, a gente está alimentando com a verdade. Com a própria palavra. Tem coisa melhor? E qualquer um pode aprender essas técnicas? E meu pai tinha uma pergunta para fazer. Foi mal, pai, te atropelei aqui, que eu tô curioso. Qualquer um pode decorar alguma coisa? Qualquer um pode... Eu tinha uma memória melhor, hoje já ela não é mais essas coisas, mas se você... Eu lembro do Sherlock Holmes, ele falava que guardava as coisas, ele também falava umas técnicas de associação também, que nem você acabou de falar. Isso é uma habilidade que qualquer um desenvolve ou precisa ter um talento inato seu, assim, de dentro para fora? Não, todo mundo consegue, sabe? Eu, na verdade, confessar aqui para vocês, eu sou um cara muito ruim Ele vai falar que ele é ruim de memória. Ele vai falar que é ruim de memória. Eu não sei se eu acredito. Eu acho que ele é um cara muito ruim, porque ele fica brincando com a gente. Mas sério mesmo, eu sou uma pessoa que, só para vocês terem uma ideia, na minha juventude, eu tirava as notas, por exemplo, era 60 a média para passar em matemática, português, esse negócio. Eu passava com 61, 62, só para passar. Eu era ruim de estudo, ruim de leitura, ruim de tudo, sabe? Mas o Senhor é gracioso, ele vai e pega o que é ruim, aquilo que não presta, e faz alguma coisa com ela, né? Então, o Senhor foi gracioso comigo e foi dando essas técnicas, né? Esse amor pela palavra e tal. E aí eu virei esse negócio aí, entendeu? Mas, então, eu sou uma prova viva de que todos podem memorizar, todos podem. E eu tenho um curso de memorização, que eu ministro o curso de memorização à distância e faço um treinamento com as pessoas via WhatsApp, via redes sociais, sabe? Então, são várias pessoas. Eu tenho aluno no Japão, nos Estados Unidos, aqui em várias cidades de Belo Horizonte, do Brasil, enfim, que eu faço do treinamento à distância. E o principal é um exercício que eu faço, que é assim, a pessoa memorizar um versículo por dia. E isso durante
o tempo que ela quiser fazer esse exercício. Então, por exemplo, 100 dias, quero exercitar, fazer o treinamento de memorização à distância. Então, ela paga um valor simbólico, R$1 por dia, né? E eu vou dando para elas os passo a passo, vou dando as instruções, tirando dúvidas e tal, até que a pessoa adquira o hábito de memorização. Quando ela atingir esse hábito de memorização, ninguém segura mais, eu não preciso mais fazer muita coisa. E eu tenho alunos idosos. Tem uma aluna que ela se chama Cida Aparecida, lá de Montes Claros. Ela tem mais de 70 anos, ela já tem mais de 500 versículos memorizados. Nossa. Dessa maneira. Todo dia. Então, quer dizer, é uma prova viva de que dá resultado. Eu tive essa oportunidade de participar de um curso, porque na época normal aí, acho que vai voltar agora, o Cornélio dava esses cursos na igreja, né? Então, eu participei de um deles lá, é um intensivo de passar o dia inteiro, e aí ele vai ensinando as técnicas, decora um salmo, um trecho, repete com as pessoas, é maravilhoso. Então, recomendo. Agora tem aí o EAD da história aí. Como é que as pessoas te acessam para fazer um curso desse, hein, Cornélio? Como é que te acham? Quem gostou... Olha, nas redes sociais, o meu zap é fácil, é 31 99423 5020. 31 99423 5020. Ela me manda um zap, oi, eu queria saber mais sobre isso, aí eu mando todas as informações. Vai chover o WhatsApp na sua caixa, o Instagram. Oi? Vai chover o WhatsApp aí no seu celular, hein? Cuidado. Não, pode chover, que é como eu falei, isso para mim é diversão, sabe? Eu acabo ganhando R$1 me divertindo. Que maravilha. O PA precisa só o PO, né? Precisa me instruir. É como que eu faço esse R$1 virar 3, 5, 7 lá na bolsa. Aí é a área que ele decorou. Mas sabe que isso é interessante, porque números, eu obviamente tenho uma facilidade com números, eu decorei também. Então, a minha capacidade de fazer mapas com números é muito melhor do que com palavras, né? Por exemplo, aí quando o Paulo André era pequeno, tinha o telefone de casa, né? E naquela época ainda tinha secretária eletrônica. Então, os números fixos em São Paulo, agora todo no Brasil, né, são 8 números. Naquela época eram 7, né? Então, a minha mensagem de secretária eletrônica, eu guardo até hoje, era assim: você ligou para 575-5351. 5 mais 2, 7. 5 menos 2, 5. 575-5351. Só Então... ele, para entender. O cara terminava de ouvir a mensagem e não lembrava nem qual era o número. Mas você vê como é que a mente é tremenda. Isso daí você está falando coisa de quanto? Quase 30 anos por aí atrás? 25 anos. Lá na 25 anos. E você fala como se fosse, né, ontem. Né, tudo, eu estou colocando aqui o carregador que falou que está terminando minha carga. Bom, virou um jingle para você então. Ontem, ou hoje, não sei, eu falei um jingle para minha esposa. Eu falei um jingle que eu não falava há 40, 50 anos. Entendeu? Uhum. Então, a nossa mente é tremenda. O que aconteceu? Por conta da tecnologia, nós ficamos todos preguiçosos, mente preguiçosa, sabe? Então, a lógica é o seguinte: por que eu vou memorizar número se eu tenho o meu celular. iPhone, o meu celular? A memória. Não, então, essa é a lógica. Só que é uma lógica errada, porque um iPhone ele não representa nem 1%, né? Tipo assim, nem 1/1000 do que a nossa mente consegue. Nossa capacidade de armazenamento é muito maior. É muito. Nossa capacidade de armazenamento
gira em torno de 2,5 petabytes? Nossa, Eu acho que é acima mais. de tera? É acima de tera, né? Nossa. É tera. É tera e depois é penta, né, não? E agora Acho você que me é. pegou. Eu não sei qual que é acima de terabytes, não. Vamos ver se o povo aqui do estúdio É consegue a pesquisar penta. isso no Google. Pesquisa aí. Acho que não é penta, não. Tem... 2,5 penta. A dificuldade é como acessar essa informação na hora que você precisa, né? Por isso que é os mecanismos que você falou que você usa um gatilho para despertar aquela memória. Isso. O exemplo que você deu com o Não celular... é que seja... não é difícil. O que acontece é o seguinte, você tem que treinar. Você tem que pegar gatilhos. Por exemplo, um dos gatilhos interessantes é você trocar, você associar números a imagens. Porque Entendi. o número é uma coisa muito abstrata. A imagem é uma coisa real. Então, teve um memorizador na Idade Média que ele desenvolveu uma técnica de associar números a imagens. Para qualquer pessoa, contar de 1 até 10 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uhum. Para um memorizador, ele pode contar assim: Teia, Noé, Mão, Ran, Lua, Chacão, Véu, Pantaça. Entendi, são Eu falei várias até 10 imagens. desse jeito. Uhum. Hã? São várias E imagens aí, que você... se eu quiser falar mais, eu falo 11, 12, dado Tina, time terra, táxi, taco divan, tapa nós. Falei até 20. Nataninho, Nemo, Nero, Nilo, Naja, Nuca, Nave, Nabumassa. Falei até 30 agora. Entendeu? E Parece por aí uma vai. linguagem nova. Então, é você só pra... treinar a mente... Oi? Não, pode falar. Não, é que eu ia falar que pesquisar aqui Fala de realmente novo. é pentabytes. Acima de terabytes é pentabytes. A memória dele estava certa, né? A memória dele estava certa, para variar um pouco, ele estava certo sobre o que ele estava falando. É porque vocês estão em oração aí. Entendi, deve ser. Eu vi muita gente orando por você, viu? Você vai no YouTube, dá pra ver você fazendo isso repetidas vezes. Você aí que tá duvidando, vai ver os outros vídeos do cara. É real. E aí, há quanto tempo você trabalha fazendo isso, então, Cornélio? Começou como um hobby, pelo visto, pra você decorava com a família, com essas coisas, e aí, quando que virou um trabalho? Não, eu realmente gravo a Bíblia, eu sou a voz da Bíblia. Por exemplo, lá no aplicativo, você é a voz da Bíblia. Quando que isso virou uma carreira, uma profissão? Olha, isso mais ou menos há 30 anos, ou seja, eu tinha também 30 anos, eu desejei ardentemente ser um evangelista, porque eu era um membro de igreja, atuante, graças a Deus e tal, mas assim, só ficava na igreja, eu não falava de Jesus, não falava do amor de Jesus para outras pessoas. E eu falei, Senhor, eu quero ser um evangelista, mas o que eu vou falar para as pessoas? Porque eu nasci num lar evangélico. Eu senti assim, meu testemunho não dava ibope. Eu não era ladrão, não era mulherengo, não era nada de ruim. Eu era um cara até legal. O que eu vou falar para as pessoas? Falar, né? Recebam esse Jesus que transformou a minha vida. Transformou como assim? Transformou já do zero. Eu nasci transformado. Não dá ibope. Aí o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu quero ser um evangelista, mas o que eu faço? Aí eu senti claramente Deus falando dentro do meu coração: faça o que você sempre faz. Grava os textos bíblicos que você tem. Né? Grava e distribua o resto comigo. Na época era fita cassete, sabe? Eu senti aquilo ali como realmente uma direção de Deus. No outro dia, procurei uma pessoa que me ajudou a iniciar porque eu nunca fiz curso de locução, nada, sabe? Fui na tora, fui no estúdio
e comecei a gravar os salmos. Na raça, assim? Na raça. E eu mesmo fazia o fundo musical com uma flautinha, flauta doce. Então, e botei um fundo musical de passarinho, de água e tal. E enquanto eu falava, o Senhor é meu pastor, aí os passarinhos... E assim você fazia toda a produção. 30 fitinhas. Oi? Não, eu perguntei se você fazia toda a produção, então. Você gravava, botava o som de fundo. Tudo, sabe? E aí eu fiz 30 fitas e coloquei na inscrição assim, é permitida a reprodução. Uhum. Porque aquilo era para evangelizar, não era para ganhar dinheiro. E aí eu não vendia, eu trocava fitas gravadas por fitas virgens. Você me dava uma fita virgem, eu te dava uma fita gravada, e assim eu continuava o processo. E outra coisa, eu não colocava meu nome, eu não queria nada, sabe? Não queria meu nome, nada disso. Eu queria evangelizar, porque era a vontade minha, e sei que, é claro, a vontade, em primeiro lugar, é a vontade do Senhor. Nas 30 primeiras fitas, uma pessoa se converteu, ouvindo aqueles salmozinhos, sabe? E eu senti, com aquela conversão, um sinal claro de Deus que era para eu continuar. Aí eu gravei 30, 60, 100, 500, 1000, chegamos sei lá, milhares de fitas, depois fiz em CDs e vendi os CDs a um preço R$1, R$1,99. Acho que o PO pegou essa época do R$1,99 CD, não foi? Sim, eu peguei. Naquelas reuniões lá no Espírito Santo. Queria lembrar aqui uma coisa que você falou para mim já me falou uma vez, né, que nesse crescimento todo aí de falar, de gravar e de apresentar, chegou uma hora que você fez uma declamação num dos lançamentos do Diante do Trono, né? Ana Paula Valadão, não sei em qual foi, né? Tinha milhares de pessoas, ou para não dizer milhão, né? Foram 70 mil pessoas no Diante do Trono 13, em Barretos, naquele lugar lá. Na festa do Peão Boiadeiro, no lugar da festa do Peão Boiadeiro, foi o lançamento do Nacional lá, ao vivo, do Diante do Trono, e você fez lá uma declamação ali para todo mundo, né? Conta essa história aí, que eu achei ela muito legal. A Ana Paula Valadão, que é lá da igreja, né? Que eu sou da igreja lá da Lagoinha também, ela me liga e fala assim, Pastor Cornélio, eu estou precisando de você declamar vários textos de Apocalipse, que eu vou falar a música principal do CD, e eu queria que começasse com a sua declamação. Aí ela me passou os textos, eu falei assim, olha, legal, mas isso aí vai dar 1 hora, mais ou menos, de declamação. Como é que faz? Tem que tirar coisa aqui. Eu preciso uns 15 minutos, 20 no máximo, senão, então, aí eu vou tirar aqui alguma coisa. Pode ser? Pode. E me deu só... Foram 2 semanas, porque eu não tinha Apocalipse. Né? Não memorizei Apocalipse. Eu memorizei alguns textos bíblicos para esse evento. Fomos para lá, para Barretos. E, assim, pela graça de Deus, inclusive fazendo várias técnicas, usando várias técnicas, não tive tempo para fazer um ensaio. Sabe? Eles quase que me empurraram lá para o palco e falaram assim, agora é com você. E aí, quando eu vi 70 mil pessoas, o pessoal, inclusive, pode tá no YouTube, procura declamação de Apocalipse em Barretos. No YouTube tem, né, várias visualizações e tal desse evento. Foi muito legal, eu praticamente não errei nada, sabe? E assim, teve a participação do pessoal. Então, quando eu falava algumas coisas que são
fortes demais. Uhum. Imagina 70 mil pessoas ali falando aleluia e tal. Foi um negócio muito bacana, sabe? Porque eu mesmo não esperava. Do local. Sabe? Eu esperava que ia ser uma coisa assim, né? Bacana e tal, mas aí quando o povo começou a acompanhar aquela apresentação, aquela declamação, foi muito legal. Então eu recomendo essa declamação. Vídeo. Tem vários, se você colocar Cornélio Augusto declamações, lá no YouTube tem várias declamações, Davi e Golias, por exemplo, que eu faço dramatizado. Tem o livro de Eclesiastes, que eu fiz ele todo, né, são 212 versículos. Falei em algumas igrejas, e essa em particular, lá em Salvador. E enfim, aí, vários trabalhos. Você falou uma coisa agora que chamou minha atenção. Você falou que fez a dramatização de Davi e Golias, né? Quando que você começou a fazer a dramatização na hora de... Porque eu escuto lá os seus áudios da Bíblia, fala, por exemplo, no nosso programa lá, o JFA Conecta de terça-feira, sempre passa um versículo com a sua voz. E eu vejo que você põe uma entonação, você faz uma... Você não simplesmente lê. Quando é que você começou a desenvolver assim para transformar a Bíblia num negócio mais dinâmico? E eu quero dizer aqui que o Cornélio veio já aqui na nossa igreja de São Paulo algumas vezes, né? Ele fez declamação, por exemplo, de Davi e Golias, e você parece que ele não está lendo a Bíblia, parece que ele está contando uma história. E quando você está ouvindo, são as exatas palavras da Bíblia, como a gente viu, ele decorou. Uhum. Mas a impressão que dá é que é um tom coloquial, porque a Bíblia parece que ela tem um linguajar mais erudito, né? Mas quando o Cornélio está falando e interpretando, então, quando ele joga a pedra, o Davi, o Golias cai no chão, ele cai no chão junto, aí ele levanta, aí ele se afasta, aí ele mostra também. Lá o povo, de um lado estava lá os filisteus, na outra banda de Socorro, sei das quais, até guardei aqui o negócio, estava lá o povo de Israel. Então cria uma vida, é o que você falou, dá uma sensação assim, estamos dentro da história. Aí o povo reage, né? Você sente a energia das pessoas. No final, todo mundo bate palma, né? É impressionante. Mas é exatamente dentro disso que eu falei. Acaba sendo uma técnica de memorização. Porque para fazer isso aí, que eu tenho que pensar como é que eram as imagens, né? Então, por exemplo, fala assim, olha, os filisteus, né, estavam ali e tal. Os israelitas aqui, né? Eu lembro de quando fala Jessé, né? Jessé fala para Davi, né? Eu vou ensinar essa parte para vocês verem. Ele fala assim: disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000. E visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada e por aí vai. Então, só para mostrar assim, imaginar a cena. Você cria o personagem. Né? É claro que Jessé não tinha óculos. Mas aí a gente faz uma bagunça aí para lembrar que senão é um velhinho que está cheio de leva, peço para teus irmãos, um erva e tal. Né? E, assim, a propósito, aí mostra que Davi era mineiro. Porque para dar 10 queijos para uma pessoa só, é só um mineiro. Está aprovado na Bíblia. Assim, que Davi era mineiro. Dentro dessa brincadeira toda, você vai encenando, você vai vendo as coisas acontecendo e vai passando isso para o povo. E isso ajuda na memorização. Ajuda você não perder a concentração. Porque vira uma na historinha. hora de uma declamação, que é uma declamação de 10 minutos, ininterruptos. Sabe? E com fundo musical também, né, Pior? Cria o clima. Musical bacana e tal. É muito legal. O Golias tem personagem também? Tem. Ele fala assim... Para que saís
formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Tem toda uma dramatização, isso é muito legal. Tremendo, esse podcast tá demais. Não, e o detalhe, de hoje tá ótimo. Detalhe, eu memorizei isso em português e em inglês. Isso que eu ia falar. É? Cornélio não aprendeu a língua e ele fala como se soubesse. Você sabe falar inglês? Eu sei o beabá, mas não falo fluente em inglês. Agora, por exemplo, eu tenho línguas que eu memorizei, igual, por exemplo, o Sermão da Montanha, eu memorizei em italiano e em francês. Não falo nada de italiano, nada de francês. Em Filipenses, eu memorizei em português, em inglês e em alemão. Dá uma palhinha aí. De alemão. Desse o alemão é o melhor de todos. Dá uma palhinha, faz Filipenses em inglês, português e alemão. Vamos ver. Vamos lá. Então, por exemplo, no português, o primeiro capítulo começa assim. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em inglês, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Em alemão, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Em chinês, Paulo Timoteo. Mas é um brincalhão. Eu tava entrando, eu ia comprar o chinês. Se ele tivesse começado com Funchimpu, Paulo. O chinês, só para falar para a turma, o chinês é brincadeira, viu? Mas o alemão, até o alemão deu certo. E você aprendeu alemão? Alguma coisa de alemão você aprendeu? Não, ele aprendeu o som, né? Porque ele faz direitinho Paulo und Timóteo. A pronúncia de Filipe que você em fala inglês. Em português, tudo que você memorizou, tá aqui na cabeça, você pega qualquer língua, né? E você sabe pelo menos a métrica. De cada... Entendeu? Uhum. Então, quando fala Paulo e Timóteo, em inglês, Paul and Timothy. Em alemão, Paulus und Timóteos. Uhum. Sem o chinês. E então, aí, assim, aí vai como se fosse uma música para você. Aquela cadência. Mas você acerta bem a pronúncia para falar como se fosse uma música, tipo... Eu entendi é mais fácil quando um brasileiro fala em alemão, né? Então você consegue entender melhor as palavras. Mas assim, você acerta direitinho, parece que você sabe o alemão. Você decora só o som e vai falando? É o dom de línguas aí, né? Até o engraçado é isso aqui, eu falo quase que, assim, parece que eu sei, né? Uhum. E aí uma pessoa, por exemplo, um alemão chega e vai dizer, aí, quando responde só com a Bíblia. Vai falando a Bíblia pra ele. Eu não sei. O Senhor é meu pastor assim, e nada me faltará. É muito engraçado, que já teve cenas, igual em inglês. Eu não domino inglês. Eu não falo fluente, eu chego lá, não. Sabe, eu falo assim, o beabá lá para eu poder me comunicar. Sobreviver lá. Aí quando eu falo... Por exemplo, o livro de Filipenses, eu tenho ele todo em inglês. E eu tô até aqui no Rio, eu sou de Belo Horizonte, tô no Rio, né? E uma das coisas que eu gosto de fazer é ir pela praia e memorizando. E especialmente alguns textos que vão se perdendo por eu não praticar. Aí, entre eles, esses assim, de alemão, de inglês,
Então, uns 2, 3 dias, eu tenho falado assim, na praia, o livro de Filipenses em inglês, para repassar, para não perder, porque é natural que você perca. Você vai esquecendo, né? Mas né? se você estivesse praticando e tal, você não perde, né? E são quase 30 minutos de declamação ininterrupta. Uau! E falo palavra por palavra. Aí o detalhe, o que eu faço? Eu ouço Bíblias faladas na internet, Bíblia em alemão, e ouço a pronúncia do camarada e tento imitar ao máximo. Sabe? Você já sabe o E texto. quando eu não estou bem certo, aí eu vou, por exemplo, eu peço uma instrução. Por exemplo, minha irmã, ela fala fluente o alemão. Aí eu já declamo para ela, não, fala essa palavra está errada, você fala assim, assado, e vou aperfeiçoando a coisa. Entendi. E aí eu tenho saindo um pouco dessa área de decorar, mas tudo tem a ver, mas eu tinha uma dúvida. Você sabe várias coisas da Bíblia e você mesmo falou que você passa num lugar, você olha uma coisa, desperta um texto e tudo mais. Eu tenho a experiência que toda vez que eu leio a Bíblia, parece que eu enxergo a mesma coisa sobre uma perspectiva nova, eu acabo aprendendo alguma coisa nova naquele mesmo versículo que antes eu não tinha visto. Isso também funciona na hora que você passa na mesma casa pela 10ª vez, desperta aquele versículo e aquele versículo te gera uma nova associação? Você sempre aprende algo novo ou para você, pelo fato de ser falado, não? Como é que funciona isso no dia a dia? Não, assim? a nossa mente é uma coisa assim fenomenal. Por isso que a gente tem que restaurar a nossa atividade mental, porque quanto mais você utiliza, mais coisas você consegue extrair dela, né? Mais funções e tudo. Vocês sabem disso, né? Tá aí o PO, que é uma mente brilhante, fala assim que Concordo. todo mundo fica, né, de boquiaberto com as pregações, as palestras e tudo, né? Então, quando você pega um versículo, logo a mente fala, né, ela percebe só, isso aqui tem em algum outro lugar. Ou se tem em algum outro lugar, tem de algum outro jeito. Aí você vai lá, você já vai direto. Você percebeu, por exemplo, quando você falou assim, Salmo 119, versículo 18, eu falei na hora, na lata, pá. Sim. O versículo, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A mente, ela é assim, muito rápida. Porque quando você fala Salmo 119, versículo 18, quando falou 18, imediatamente vem a palavra divã para mim. Né? Dentro daquela técnica, teia, Noé, mão, lua, chacão, veio, apontaça, dado, tina, time, terra, tela, táxi, taco, divã, 18. E aí? Então, aí no divã eu já vi uma pessoa com os olhos vendados. Os olhos, e aí desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas. Então, tudo isso é assim, pá, sabe? É mais rápido, talvez, do que a luz, do que a velocidade da luz. A sinapse de você restaurar aquela memória. Mas a minha pergunta era no sentido assim, por exemplo, eu leio uma coisa na Bíblia, me vem uma interpretação nova, parece que Deus está falando comigo através daquele versículo que eu já tinha lido e eu não tinha entendido aquilo antes. Você, quando ouve ou lembra um versículo de novo que está aí nessa tua memória fantástica, você sente algo diferente? Não que sente algo diferente, mas não sei se eu estou conseguindo perguntar direito. Toda vez que eu leio a Bíblia parece que é algo novo. Toda vez que você escuta a Bíblia na sua cabeça, é algo novo para você também? Ou é mais como se fosse uma gravação? Não, é algo novo. É algo novo. Interessante que, para você... Olha bem, eu falei que o livro de Filipenses, eu falei mais de 1000 vezes. E eu falo nas igrejas, já rodei várias cidades, inclusive do exterior e tal... E eu sempre... Aí eu chego na igreja e vou falar. E falo daquela forma dramatizada, viva. Eu vivo o texto. Tento viver ao máximo. E eu sempre oro assim, Senhor,
Se o senhor não me usar, vai ser só uma declamação, vai ser só alguma coisa artística, vai ser só bonito. Mas se o senhor der o teu toque, aí vai ser simples, eu vou ser simplesmente um canal, o senhor vai falar, então fala através de mim. E a carta do apóstolo Paulo, em especial, né, são todas lindas, a Bíblia é toda linda, mas aos Filipenses é um negócio assim fenomenal, né? Restaurador. Ela é uma carta que foi escrita de dentro de uma prisão e que só fala de alegria. E por isso os teólogos a chamam de carta da alegria. E o que mais nós precisamos, especialmente nos dias de hoje, do que a alegria? As pessoas estão tristes, amarguradas, deprimidas, né? Então, aí eu falo aquela carta e um dos sinais claros do mover do Espírito Santo é que eu choro. E choro espontaneamente, só de lembrar, Só de me lembrar? emociono, e as pessoas choram também junto comigo, sabe? Eu estou falando isso por causa do seguinte, por essa sua pergunta. A carta, eu sei ela de cor, mas ela a cada dia me emociona. Uma coisa que é trivial não emociona você. Chega uma hora Um que arroz vira com rotineiro. feijão, se sua mãe faz lá arroz com feijão, você ô, mãe, bênção pura, né? Mas se ela faz com um bife acebolado, com mais não sei o quê, fritas e por aí vai, nó, né? Já dá uma sensação diferente. É outra coisa. Eu tenho uma expressão Entendeu? nisso aí também, porque eu entendi a pergunta do Paulo André, que a Bíblia, ela se renova diante dos nossos olhos, né? Então, a Bíblia é viva. E como ela é viva, Sim. não é apenas... Quando você volta naquela passagem, você não vai ver a mesma coisa. As Não palavras são as mesmas, mas a impressão que ela causa é nova, porque ela fala com você de uma outra forma. Então, você lê o texto e pensa outra coisa, porque ela aplica com você eternamente novo, né? Então, tem um texto lá de Mateus 13 que Jesus fala isso, que o escriba, né, que é aquele cara experiente, é o cara que decorou a Bíblia. E aí eu vou explicar um pouco mais porque eu estou querendo bater no escriba aqui, que é o que fica para vocês que estão nos ouvindo no podcast. Mas Mateus 13, sei lá, 50, acho que é 52, fala que o escriba experiente tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, você pega na Bíblia coisas que você sabia e relembra, e pega na Bíblia coisas que você nunca pensou e é nova, mesmo que você tenha lido aquele texto tantas e tantas vezes. Você sempre vê algo novo. É algo novo, porque é vivo, né? Eu estava lendo outro dia aqui, lendo Gênesis de novo, né? E falando o Paulo André sabe que eu gosto desse assunto aí do tempo, né? E aí me veio uma frase na cabeça. Jesus abriu mão da eternidade para nos dar tempo. Essa frase eu nunca tinha escrito assim. E aí quando eu pensei nela, eu falei, olha que coisa, porque Hebreus 1, ungiu a Jesus com hora de alegria mais seus companheiros. Né? O que Jesus, em Filipenses 2, Jesus ofereceu a si mesmo um sacrifício que ninguém tinha pedido, né? Deu-se a Deus e tende em vós o meu sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Jesus abriu mão da eternidade que ele estava com Deus para nos dar tempo. Então, é no sentido de que ele criou o tempo, porque o Bereshit é o tempo, e é no sentido que ele nos deu a chance da salvação. Aí quando você pensa, você fala, puxa, é muito legal um negócio desse. É óbvio, mas é novo. E aí impacta você de novo, como se fosse a primeira vez. A Bíblia é maravilhosa. E eu quero voltar aqui no escriba, porque para você que está ouvindo aqui, pode pensar, bom, mas o Cornélio é um cara fora de série, ele é um super-homem, ele mesmo falou que não, né? Falar, eu não consigo um negócio desse. Mas o que é um escriba? O escriba era aquele membro do sacerdócio judaico que tinha que escrever a Bíblia. Ele tinha que transmitir a Bíblia de um para o outro, porque a Bíblia era manuscrita. Então você tinha que pegar um texto e criar um outro texto e assim por diante. E a Bíblia, principalmente a Torá, que é onde estavam lá os escribas,
ele é o livro na história com o maior grau de veracidade e fidelidade às origens. Quando você compara qualquer livro, escolha qualquer livro da literatura humana, a Bíblia é mais de 1000 vezes fiel do que o segundo colocado, que é a Ilíada de Homero, que é a mitologia grega lá, a história de Troia, aquela coisa toda. Ou seja, quando você pega os originais, os cânones originais, eles batem com o último que você viu aqui. Quando você pega lá o código de... Hammurabi, não? Não, é códices, né? Códices são os Hammurabi? Não. Achei que fosse. O mais antigo códice da Bíblia é da Rússia lá, de cidade russa lá, Leningrado. Código de Leningrado, que é conhecido assim. Então, é um dos mais antigos, é um livro original com mais de 1000 anos. Então, é um livro que está restaurado aqui, mas é aqui no ano 1000 que ele foi escrito. A Torá, né? E quando você pega o que está escrito lá e vê como que está escrito nos outros códices, ele é o mesmo. Quando o pessoal descobriu lá os escritos de Qumran, que são os escritos do Mar Morto, aquele jovenzinho pastor estava lá e encontrou umas ânforas e dentro tinha escritos da Bíblia. Esses escritos de Qumran é da época de Jesus, ou seja, são 2000 anos. Quando você pega lá, o livro de Isaías estava lá em hebraico e compara com o livro de Isaías de hoje, bate na vírgula, não muda nada. Por quê? Porque um escriba tinha que fazer aquilo. E eu fui em Massada, que é lá a última fortaleza judaica no Mar Morto ali, né, que os romanos tomaram, uma história bonita. Lá em Massada, quando você vê aquelas ruínas, tem uma salinha fechadinha com vidro e tem um escriba lá copiando a Bíblia. Aí você vê ele trabalhando com a pena, né, tinta e aquele pergaminho e ele escrevendo em hebraico. E aí então ele tem que fazer como? Ele tem um original que ele está olhando, ele tem a cópia que ele está fazendo. Ele tem que decorar a Bíblia, então ele sabe de cor o que ele está escrevendo. Ele está olhando para não errar na cópia. Se ele errar uma palavra, ele tem que jogar fora o pergaminho e começar do zero. Nossa. E quando ele termina o trabalho, um outro escriba que também sabe de cor, lê e compara com outro manuscrito. Então tem um processional para copiar a Bíblia que garantiu essa fidelidade à origem, porque o escriba decorou a palavra. E aí voltamos no Salmo 119, que eu não sou corneiro, eu só conheço 2 versículos do Salmo 19 de cor. E um deles é o 11, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu acho, você que está me ouvindo aqui, olha, se você fizer o que ele falou, decorar um versículo por dia, aquilo vai armazenando conhecimento na tua cabeça para que Deus possa, no seu bom tesouro, tirar coisas novas e velhas na sua vida. Lá na frente, aquele versículo que você decorou, ele vem na hora que você precisa. Ele aplica quando você não imagina. Então a Bíblia fica viva. Mas a primeira coisa é, guarda, esconde no seu coração. Já fiz meu sermão aqui. Excelente. Vamos para onde agora? Falamos o quê? Eu tenho mais uma coisa que chamou a atenção aqui que meu pai tá falando, que desde lá de atrás é igual até hoje. E aí, recentemente, começaram o advento das versões, né? Versões. Diferentes tipos de versões. Você decora a Bíblia na tua versão aí, você tem a sua versão favorita, né? Isso. Que é a RA. Revista atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. E em outros idiomas, como é que você, sei lá, na hora que você falou em NIV. inglês, NIV? Uhum. E aí você tem as 2 versões da Bíblia na tua cabeça? Tem uma versão sua que você gosta mais? Essa RA é a versão que você entende? Porque, por exemplo, tem algumas palavras, algumas coisas, muda bastante de uma versão para outra. Você tem uma versão favorita sua? Ou quais versões que você sabe? Como é que é? Como é que funciona na isso? verdade, a que eu uso é a RA. Uhum. E é interessante você não ficar mudando muito de versão, né? Você pega uma versão ali e vai nela, porque senão fica uma mistureba, né? na sua mente. Então, peguei a RA, que era, na época, uma das... era a mais conhecida, né? E era na época que não tinha muitas versões. Uhum. Né? A única que tinha era a CF, né?
que eu também faço aí no canal JFA. Sim. E tenho a RA, mas tinha a RC, Revista e Corrigida, muito usada na Assembleia de Deus. Mas cada uma delas foi acontecendo, foi existindo porque precisava de haver uma compreensão melhor das palavras, porque se você fala para as pessoas compreenderem. Isso. Então, você pega uma revista e corrigida com 11 mil vocábulos em desuso, imagina? Não se usa mais. Igual a RA mesmo, ela tem não sei quantos mil vocábulos em desuso. Vitupério, ignomínia, opróbrio. É tudo a mesma coisa, é vergonha. Essas palavras que eu falei, o significado é vergonha. Mas vitupério. Não, se eu falar que se eu tivesse... não se fala mais isso. Eu ia falar que se eu tivesse tentado adivinhar, eu teria passado vergonha. Como é que é? Se eu tivesse tentado adivinhar o que significa vitupério, opróbrio, essas coisas, eu que tinha passado vergonha aqui, eu não fazia ideia disso. Eu tenho uma palavra que tem até umas palavras até engraçadas. Tem uma que eu decorei aqui. Enxúndia. Ensúndia? Ensúndia. Eu não faço ideia do que seja isso. Eu não sei nem onde está escrito. Enxúndia é a gordura da sua barriga. Ah, então tá na moda isso aí. Eu tenho bastante ensúndia. Você entende muito bem disso, né? Porque, eu tô aqui lutando contra a ensúndia. Quando as minhas ensúndias. É uma guerra inglória contra a ensúndia. E você tem a sua versão favorita, que você mais gosta de ler? Quando você lê para você, é RA mesmo? RA mesmo. Porque quando você memoriza, apesar de... Engraçado é isso. Quanto mais esdrúxula a palavra, diferente, mais você decora. Enxúndia, né? Mais você memoriza. É verdade. Tá? É verdade. Causa um impacto, né? Você guarda a palavra, Causa né? impacto. Eu guardei uma palavra que também não tem mais, né? Que está em Tiago lá, que fala que é imarcessível. 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 Eu não sabia o que era aquilo. Aí um dia eu fui para Colômbia e lá na Colômbia é interessante. Todas as 6 horas da tarde toca o hino nacional. Todas as rádios tocam o hino nacional, o sistema de som das ruas toca o hino nacional, as pessoas ficam ouvindo o hino nacional lá. 6 da tarde, que nem tem hora do Brasil aqui, toca o hino nacional. E o nome do hino nacional é Glória Imarcessible. Então, falei, opa, imarcessível aqui, em espanhol imarcessible, que é não murcha. Então, aquilo que não murcha é imarcessível. Guardei, né? Guardei, decorei, agora não esqueço mais, porque é uma palavra tão diferente que você guardou, né? Exatamente. O Pedro sabia o que era glória imarcessível. E além da Bíblia, você decorou alguma coisa, Cornélio? Algo mais além da Bíblia? Você usou essas técnicas para outras coisas ou é só para a Bíblia? Aí é que está uma coisa interessante. As técnicas de memorização, elas servem para tudo. Então, tem muita gente que quer fazer o curso de memorização, o treinamento de memorização, mas quer para outras áreas. E sempre há essa pergunta. Cornélio, isso vai me servir para outra coisa? Eu estou querendo concurso, eu estou querendo Enem. Serve para tudo. E a prova é que, e aí para provar para as pessoas, né? Eu comecei a memorizar a Constituição Federal. Uau. E comecei, é claro, pelo que mais se utiliza, que é o artigo 5º da Constituição Federal, que fala dos direitos e garantias fundamentais, que eu acho que é assim, maravilhoso para todo mundo saber. Em 20 minutos de áudio, eu inclusive gravei, em 20 minutos de áudio, você sabe todos os direitos e garantias fundamentais que a lei te possibilita, te dá. Entendeu? É muito legal. E de certa forma, assim, até emocionante.
Fica parecendo que eu estou exagerando, mas não é não. Eu já chorei algumas vezes falando o artigo 5º da Constituição. Sabe? Tem muito brasileiro que deve estar chorando também. A gente vê a ternura do legislador e muita coisa extraída da própria palavra de Deus. Uhum. Né? Então, vou dar um exemplo. Isso que eu ia falar. Dá um exemplinho aí de o que fala esse artigo 5º. Um exemplo emocionante, supremo. Por exemplo. Um emocionante. Artigo 5º, inciso 50. Fala assim: as presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. É um sinal. Você vê a humanidade, Uhum. o carinho do legislador. A mulher preocupação. está presa, né? Uhum. Ela está com a criança, vai separar né? A criança está precisando amamentar. Vai, não. A lei tem que fazer qualquer coisa. As autoridades têm que separar, dar condições para que as presidiárias possam amamentar os seus filhos durante o período de amamentação. Forte, Constituição, né? Cidadã. Não, você vê a preocupação das pessoas no bem da vida daquela criança, o detalhe, né? E você decorou outras partes da Constituição? O inciso 26 desse mesmo artigo fala assim: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Uau. O cara está lá, né, com a fazendinha dele, com, né, o quinhão dele lá, está fazendo, né, plantando milho e tudo. Aí veio uma geada e tal, acabou com... Não consegue pagar as dívidas, ele não pode ser penhorado, a propriedade, não porque foi fruto do trabalho dele, não conseguiu. E a lei fala assim, as autoridades têm que dar para ele condição para que eles possam desenvolver o trabalho. Você vê a humanidade, o carinho do legislador, da lei, sabe? Essas coisas me emocionam demais. Uau! Aliás, ó, tem um movimento que é cristão aqui, né? Do Procurador da Justiça, falando isso. Ó. Nós não precisamos, como cristãos, pedir que mude nenhuma lei. Nós precisamos exigir que ela seja cumprida. Porque a Constituição brasileira, ela é fundamentada num princípio judaico-cristão. Ela vem de uma matriz, de uma raiz cristã. Então, a nossa Constituição reflete o que nós somos, um país cristão. Ela está sendo demolida agora, recentemente. Estão tentando enfiar coisas nela que não foram originais no legislador. Então, nós temos que defender a Constituição. Já é suficiente. Não precisa de nenhuma lei nova. É só fazer valer o que já está escrito. Que é o que não fazem, né? Porque está escrito lá que ele não pode penhorar, coisa que não penhora, mas que o Estado tem que prover condições de desenvolvimento. Essa segunda parte aí tá longe. O Estado não sabe essa segunda parte. E essas coisas da liberdade, as liberdades que a gente fundamentais. Tem. Né? Porque você quer ver uma coisa linda, linda, linda? O preso tem direitos. Tem uma parte do inciso do artigo 5º que é só sobre os direitos dos presos. Ele tem direito a informações, a pessoa não pode ser presa de qualquer jeito, tem todo um processo, tem que ser avisado para a família do presidiário. Prendeu, o cara tem, qual que é o telefone que você quer que seja informado, o local onde você está, né? E o acompanhamento da família, de advogado, enfim. É um negócio muito, muito lindo que nós devemos até promover. Nós, como cristãos, a igreja, tem que promover. E eu tenho isso aí gratuito para as pessoas. O áudio que eu fiz
com todos os direitos e garantias fundamentais de cada cidadão. Então, última pergunta aqui. Onde acha esse áudio? Eu memorizei a tabuada. Essa eu memorizei também. Essa eu calculo. Eu não memorizei, não, mas eu acho que eu consigo descobrir. Mas tá bora, até eu o memorizei a tabela periódica. Olha, essa eu precisava na época do vestibular. Eu memorizei um pedaço da tabela. Fonkles Brick pH. É a eletroafinidade. Eu decorei lá os elementos que formam a palavra pobre. Que eu recebi esse meme esses dias. Fósforo, oxigênio. O BR lá, o bromo. E o E. Ixi, eu tenho aqui o meme, eu teria que procurar. Cornélio, a gente tá chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu sempre faço uma série de perguntas aqui. São 5 perguntas rápidas, descontraídas, que você pode responder de qualquer forma. Mas antes de a gente entrar nas últimas 5 perguntas aqui, onde é que o povo acha esses áudios da Constituição, o teu curso? Você passou o WhatsApp, mas tem site, tem YouTube aí pro povo sair daqui e pesquisar? Como é que funciona? Passa as redes aí pro povo te achar. O meu YouTube é Cornélio Augusto. Procura lá, Cornélio Augusto, e você vai encontrar. O melhor é jogar no Google, Cornélio Augusto. Tem assim, uma pancada de coisa boa lá que as pessoas podem acessar. O meu zap é 31 99423 5020. Aí a pessoa, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, eu mando para a pessoa. É claro, as pessoas têm que só entender que às vezes é muita gente, então a gente pode demorar um tiquinho, mas não demora tanto não para poder atender o máximo de pessoas, porque esse é o nosso chamado, né? Servir da melhor maneira possível. E também nos áudios da JFA, né? Lá no nosso YouTube, você escuta a voz dele, no nosso programa, no nosso aplicativo. Então, um banho de Cornélio para você. É isso aí. Essa parceria maravilhosa aí que cada vez nós estamos estreitando mais. Então, vamos às perguntas finais aqui. Cornélio, uma viagem para qualquer lugar, para onde você iria? Israel, já tivemos essa resposta recorrente aqui, hein? Nossos convidados gostam de Israel. Eu fiz uma viagem para lá e foi a viagem mais linda da minha vida. Eu quero ir de novo. Quer voltar? Uma coisa quem sentir no coração alguma coisa pode me contactar. Me ajudar a voltar para Israel. Você vai querer decorar o Velho Testamento, tem que olhar os lugares lá para pensar aqui. Né? Ele vai ver por cima de Israel enquanto ele vai andando. Nesse monte Horebe, no monte... Isso aí. Uma coisa que te motiva ou o que mais te motiva? Família. E se isso é o que mais te motiva, o que mais te irrita? Uma coisa que te irrita muito. Insensatez. Insensatez. Olha aí, o famoso bom senso. Burrice. Não gosto de burro. Falta de senso. O famoso bom senso. Qual a rede social exatamente, bom senso. Tem que ter bom senso. Jogo de cintura, né? Qual que é a rede social que você mais gosta de usar? A rede social que você mais gosta? Qual a rede social que você mais gosta de usar? Eu acho que a que eu mais uso é Instagram. @Cornélio Augusto. E qual que você mais desgosta? Tem alguma que você desgosta? Que você fala, essa rede social não traz nada de bom. Hoje em dia são várias, né? Tem algumas que eu não gosto tanto que eu nem sei o nome. Entendi. Ele é mineiro, hein? Ele é mineiro. Foi uma resposta maravilhosa, mas não citou nenhuma. Tem uma que eu detesto tanto que eu não sei nem o nome. 3 hobbies que você curte, Cornélio. 3 hobbies que você gosta. Memorizar. Cantar. Olha aí. E o que mais? Caminhar. Que também ajuda a memorizar. Sem dúvida nenhuma.
Então, se Todos você os dias encontrar... é um caminho para memorizar. Se você encontrar Cornélio Augusto cantando uma música andando... Na rua, ele tá lembrando... Ele tá fazendo o que ele mais gosta na vida. Cantando o versículo. E para terminar, a última opinião aqui, o que você espera do futuro? E aí você pode falar do futuro próximo, do seu, do amplo, você escolhe. O que você, na sua opinião, como será o futuro? Olha, o futuro vai ser... eu imagino que vai ser muito difícil, sabe? Mas a gente tem a graça de Deus que nos é suficiente para vencer os desafios do futuro, né? Porque é um futuro que a gente percebe ser sombrio por conta por se multiplicar a iniquidade, né? Mas uma coisa é certa, que a presença de Deus na nossa vida, ela faz toda a diferença. Quando a gente tem muita treva, Deus não nos nega também muita luz. Eu dou graças a Deus por ser, pelo meu trabalho, ser exatamente com a luz, para poder derramar luz nas trevas, qualquer tipo de treva que as pessoas enfrentam. Então, o futuro para mim é esse, é bem difícil, bem sombrio, mas a luz de Deus sempre brilha mais forte para dissipar as trevas. Maravilha, maravilha. Eu gostei da resposta do Bate Rápido. Muito obrigado, Cornélio. Achei fantástico falar aqui da memorização da Bíblia, dos áudios, das técnicas. Você que gostou, procura o Cornélio, vai lá nas redes dele, tem os canais no YouTube também, a Bíblia toda falada, né? Como que é? A Bíblia falada. A Bíblia falada também tem. Tem diversas coisas, pesquisa sobre ele. Muito obrigado por ter vindo aqui, Cornélio. Eu agradeço demais. E eu me despeço aqui com um versículo que você não sabe onde está. Ele diz assim: 1000 passará, 2000 não chegará. Tá em 1 Paulo Oliveira. Esse daí. Ô, P.O., qual que onde que está o versículo Jesus chorou? João 11, 23. 35. 35. Eu achei que era 23. Funcionou. Mas E esse é um você nem trauma. colocou ainda no celular, No né? alarme para decorar. É. Eu preciso pôr 11h35 da noite ou da manhã, não sei. Aí eu vou lembrar sempre desse, que esse é o único que eu sei de cor, não, brincadeira. Maravilha. Cornélio, estamos sempre juntos aí. Obrigado por esse tempo aqui. E você que está conosco, até o próximo papo. Valeu! Tchau, tchau!